Salve, salve! Boa tarde, bom dia ou boa noite para outras pessoas que estejam vendo este vídeo neste canal aqui. Comigo, o professor Pablo Rodrigues, eu sou o idealizador deste canal, o História contra Pilo 2. Se inscreve no canal, deixa o joinha no vídeo também, compartilha com os amigos e com a família. O vídeo de hoje é muito especial, gostaria de falar para vocês que ele é um link com um vídeo que eu já fiz passado no meu canal anterior, que era o História contra Pilo 1, que é sobre as revoluções. E esse eu vou falar sobre as revoluções socialistas, em específico as revoluções socialistas asiáticas. Ou melhor, o socialismo asiático é o tema desse vídeo, para falar sobre os casos concretos que temos na realidade, no caso da China, a primeira economia do mundo, o Vietnã e também, em terceiro, a Coreia Popular, a República Popular da Coreia do Norte. Bom, eu gostaria de destacar alguns pontos, né, em relação a esse vídeo, que é o seguinte. Bom, as revoluções que se dão na Ásia, nesses três países, são caracterizadas como socialismo. Nos dois casos primeiros, da China e do Vietnã, é um socialismo de mercado, e na Coreia Popular é um socialismo mais tradicional, vamos dizer assim, comparado ao que foi, por exemplo, o socialismo na União Soviética e também em Cuba. O segundo ponto que eu gostaria de destacar é que essas revoluções são caracterizadas como revoluções modernas, no seu sentido semântico da palavra revolução, porque o sentido tradicional da palavra revolução se referia a dar voltas sobre si, né? Você tem como se fosse um círculo e ele dá voltas sobre si. Isso seria uma revolução, tal qual a rotação do planeta Terra seria uma revolução no seu sentido tradicional da palavra. As revoluções socialistas, elas são revoluções modernas, a partir também do marco da Revolução Francesa de 1789, que colocou a França dentro desse patamar, deste campo semântico, que é a revolução enquanto ruptura, enquanto transformação profunda da sociedade. Então, dessas várias transformações políticas, econômicas, culturais, enfim, e que definem uma sociedade e como elas se organizam nas suas relações, o seu modo de produção. E aí, partindo desse princípio também, aí que essas revoluções socialistas, elas são uma revolução de terceiro tipo. Por quê? Porque elas inauguram um novo modo de produção. Elas superam o capitalismo, elas superam o modo de produção capitalista e colocam na ordem uma nova alternância, uma nova alternativa de poder, que é o poder sob o controle do Estado e da classe trabalhadora. Então, essas três experiências históricas, elas estão caracterizadas dentro dessa revolução de novo tipo, que é a Revolução Socialista, ok? Bom, o quarto aspecto é que as três revoluções trazem em si uma característica, ou melhor, duas características que fazem parte de outras revoluções que aconteceram no século XX, sobretudo na segunda metade do século XX, que são revoluções que aconteceram também no que era chamado de terceiro mundo, primeiro mundo capitalista ocidental, Estados Unidos e Europa, segundo mundo, essas repúblicas socialistas soviéticas, URSS, a União Soviética, e todos os outros países que estavam sobre a sua órbita, e um terceiro mundo que não era capitalista desenvolvido e nem socialista, que são os países do terceiro mundo, o caso de Brasil, América Latina, sim, países da África e outros países, tal como esses países aí, China, Vietnã e Coreia do Norte. São países que têm, dentro dos seus processos revolucionários, uma carga, um conteúdo muito forte de nacionalismo. São revoluções nacionais e anticoloniais. Elas são o respaldo, o resultado de um processo de intervenção de vários partidos, movimentos sociais, da classe trabalhadora organizada na tentativa de combater o colonialismo, o neocolonialismo ocidental. Ok? Vocês entenderam isso? Foi muito rápido, depois eu posso explicar melhor no outro vídeo. Mas a quinta questão que eu gostaria de colocar é que esses processos revolucionários, eles se deram
e eles caminharam conforme uma alternativa autônoma, ou seja, eles não copiaram o modelo da União Soviética, eles não copiaram o modelo da Iugoslávia, eles não copiaram o modelo de Cuba, eles seguiram um caminho autônomo, a China, a Coreia e o Vietnã. Depois de colocar essas questões iniciais, eu gosto de falar que esse vídeo é um vídeo mais geral, até porque senão ia ficar muito grande também o vídeo, e não é o objetivo cansar vocês, eu tento cada vez mais fazer vídeos mais didáticos. Bom, é o seguinte, a China, ela é um país hoje que é a primeira economia do mundo. Para chegar até aqui como primeira economia do mundo, a China passou por o que foi chamado por uma historiografia de século de humilhações. A China antes, no início do século XX, até antes mesmo da Revolução, foi dominada por uma série de países. Muito conhecido, e vocês estudam nas escolas, vocês estudantes que vão fazer vestibular, sobre a Guerra do Ópio, por exemplo. O que foi a Guerra do Ópio? Foi uma guerra, sobretudo, articulada pelo imperialismo inglês, né, pelos britânicos, mas também com a ajuda da França, do Japão, enfim, e de outras potências, para dominar a China. Invadiram a China e massacraram os chineses. Basicamente isso, porque eles tinham interesses no comércio do ópio. Para quem não sabe, ópio é uma droga. Tá bom, gente? E muitas vezes quando a gente discute sobre guerra às drogas, guerra ao tráfico, se esquece que as drogas, o tráfico de drogas, cartéis, enfim, surgem no contexto do capitalismo. Então, assim, e sobretudo articulada pelo controle de grandes corporações internacionais que usufruem essa venda desse tráfico, usufruem sobre esse tráfico de drogas, essa venda de entorpecentes para lucrar, tá bom? Então fizeram a guerra do ópio na China, dividiram a China, massacraram os chineses, e isso foi parte de uma das coisas que nós, um dos fatos históricos que nós associamos, nós historiadores, ao século de humilhações. Bom, na década de 40, no final da década de 40, nós tivemos a Revolução Chinesa, de 1949, onde o Partido Comunista Chinês, que surgiu de uma divisão com o Partido Nacionalista de Chiang Kai-shek, tinha a liderança de Mao Tse-tung. Mao Tse-tung, ou Mao Zedong, foi o líder, um dos grandes líderes da China, até hoje reconhecido, e também um dos grandes revolucionários comunistas, intelectual, político, uma grande liderança que nós devemos estudar cada dia mais. Inclusive tem um livro dele aqui mesmo, na minha estante de livros, que é o livro vermelho do Mao Zedong. E a China passou a fazer o seu processo revolucionário de 49 até a década de 70. Em 1979, se eu não me engano, existiu uma reformulação dentro da China, porque não tinha mais como se fazer um processo isolado, e também não poderia se mais fazer um processo revolucionário onde se tivesse um único tipo de propriedade, a propriedade comunal, né, nas terras agrícolas, enfim, fosse necessária uma série de reformas que algumas pessoas caracterizam como capitalismo, como uma flexibilização de mercado, e de fato houve uma flexibilização nessas relações que envolve essa contradição entre o capital e o trabalho, só que a China, mesmo assim, preservou o seu socialismo. Mas hoje a China é considerada, o que o Elias Jabbour aí defende no livro dele clássico, ganhador do prêmio como o melhor livro sobre a China do século XXI, que é o Socialismo do século XXI, o livro dele com Alberto Gabrielli, que tem esse nome, que é o socialismo de mercado. A China é um país socialista de mercado. Ah, mas como isso é possível, Pablo? Simples, explico para vocês. Você tem o Estado, que é o Estado chinês, dominado pelo Partido Comunista. Você tem as empresas capitalistas que atuam nesse território, só que elas não têm o poder político. Ou não têm todo o poder político. Quem tem o poder político é o Partido Comunista Chinês, junto com a classe trabalhadora organizada. Ah, mas a China é uma ditadura, a Coreia do Norte, o Vietnã e tudo mais. Vamos colocar alguns pingos nos is aqui. Muitas das coisas que a gente sabe sobre o socialismo de uma maneira geral e sobre o socialismo nesses 3 países, a gente sabe a partir de quê? De fontes da mídia burguesa ocidental. Então tudo que a gente lê no New York Times, na BBC, na CNN
e etc., tantos outros veículos internacionais e nacionais, a Folha de São Paulo, o Globo, são visões da classe dominante brasileira e internacional. Então, assim, a China é um país que lá, de fato, existe um partido único, que é o Partido Comunista Chinês, que domina, só que é o país que mais faz greves no mundo. É o país que mais faz greves no mundo. Aí você vai pensar, porque tem muitos problemas, e os problemas são resolvidos a partir dessa mobilização de uma classe trabalhadora organizada. Organizada, intelectualizada, militante. Diferente do Brasil, que aqui a maior parte da classe trabalhadora está se matando, né, entre si. Mas enfim. E você tem um Estado nacional, onde tem soberania nacional monetária, alimentar. É um país que, diferente do mundo inteiro, do Brasil, dos Estados Unidos, da França, da Inglaterra, não vive de um processo de especulação financeira. Ou seja, tem o seu sistema financeiro que é público, 100% estatal, controlado pelo Estado, e tem produção. É uma produção que é voltada para atender uma esfera que não é produtiva. O que eu quero dizer com isso? Quer dizer que a produção industrial chinesa é voltada para atender os interesses da sociedade e não de um pequeno grupo de empresários, de 1%, 2% da população. Então lá, saúde, educação, é só vocês verem nas Olimpíadas, por exemplo, quem é que disputa as principais posições lá fora, os países da Europa e Estados Unidos, é a China. A China está em segundo no mundo em vários ramos do esporte, porque aprende na base, porque investe na base. Ok? Certo? Beleza. Falar sobre a questão agora da Coreia do Norte. Coreia do Norte é outra que a gente tem pouca informação, pouquíssima informação. Mas vejamos só, a Coreia Popular conseguiu a sua independência em 1948 do Japão, que era um país imperialista também, que também atuou ali na China, no Vietnã, em outros países daquela região ali, da antiga Indochina, que era controlada pela França, também teve uma esfera de influência grande do Japão. O Japão da era Meiji, e conseguiu ali, com os imperadores japoneses, dominar aquela região. E aí depois passou a ter pressões norte-americanas no sul, ao ponto de dividir a Coreia em Coreia do Sul e Coreia do Norte. Precisamos lembrar que na década de 50 nós estávamos durante a Guerra Fria, que foi o principal confronto indireto, entre Estados Unidos, bloco capitalista, e a União Soviética, o bloco socialista, tá bom? E aí você tem, de 1950 até 1953, a Guerra da Coreia, né? Com investimento, com envios de tropas da ONU, de tropas norte-americanas e de tropas inglesas também para ajudar a Coreia do Sul. Em 1953 você tem um acordo de paz e desde lá até agora a Coreia atua desenvolvendo armamento nuclear, sim, bomba atômica, gente. Não vamos ser ingênuos. Israel tem bomba atômica, Estados Unidos tem bomba atômica e nenhum deles está com interesse de ir por aí afora, no Irã, no Afeganistão, no Iraque, acabar com isso, tá bom? Beleza? Eles querem controlar esses processos, mas como esses países têm um caminho autônomo de desenvolvimento, sejam eles socialistas ou não, no caso desses que eu estou falando no tema do vídeo eles são terroristas, são governos ditatoriais e tudo mais, só que os Estados Unidos não tem problema nenhum com isso, até porque o maior aliado dos Estados Unidos no Oriente Médio, inclusive, é a Arábia Saudita, que é uma monarquia. Então aí, vamos falar que a Coreia do Norte não é uma ditadura, gente. Isso é balela, isso é ideologia, isso é propaganda ideológica da mídia burguesa ocidental, internacional. Por quê? Na Coreia do Norte tem eleições. As eleições se dão em nível municipal, que nem aqui teve há 2 anos atrás, a nível presidencial e a nível distrital.
não tem um partido único, não é o caso da China, que é um partido único, e nem por isso deixa de ser democracia lá, tem a sua forma da sua democracia popular. Tem 4 partidos, não é só o Partido Comunista da Coreia, que tem mais representação, tem mais poder, tudo bem, mas tem mais 3 outros partidos. O Partido Social Democrata, o Partido Trabalhista e um terceiro partido minoritário, que agora me fugiu o nome. Então, vou falar o quê? As pessoas falam, repetem muito, reproduzem discursos porque não sabem, não têm acesso à informação. Mas eu estou trazendo para vocês a informação hoje. E temos o Vietnã. O Vietnã, já dizia Che Guevara, por 1, 2 mil, 3 mil Vietnãs. Por quê? O Vietnã deu um pau nos Estados Unidos na década de 70, em 1973, mandou os Yankees para a casa do caixa-prego, tá bom? E a partir disso aí eles tiveram que ver. Tomamos um pau aqui na guerrilha, Ho Chi Minh botou a gente para correr, caímos na selva lá, nos bosques do Vietnã, e mesmo com maior poder financeiro, com estrutura militar, com apoio massivo do Estado norte-americano, não conseguimos ganhar a guerra. Foi um fiasco. Vamos fazer o quê? Vamos criar o Rambo, para falar para as gerações posteriores que quem venceu a guerra fomos nós. Estados Unidos da América, só que eles perderam, tá? Aí fizeram o Rambo 1, 2, 3, enfim, infinito. O Sylvester Stallone está fazendo o Rambo até hoje. Daqui a pouco estão inventando uma nova versão para poder falar que eles venceram a guerra lá no Vietnã, mas eles perderam. E o Vietnã também é um país socialista de mercado, menor, mais minoritário, mas também, vocês sabiam que um dos melhores cafés do mundo vem do Vietnã? Então, é isso aí, gente. O Brasil é o principal produtor, tem a Colômbia, nós temos o México e temos o Vietnã também, que está, se não me engano, em segundo ou terceiro lugar. O maior produtor de café do mundo, segundo maior ou terceiro. E o Vietnã é isso, também é essa capacidade de resistência. Esses 3 países significam isso, essa capacidade de resistência, de vitória em cima do imperialismo, do capitalismo e do neoliberalismo. Porque são países que não fizeram uma terapia de choque. Não foi que nem o Brasil, que nem a Argentina, que nem o Uruguai, ou que nem os países da África, muitos deles que depois deixaram seus processos de descolonização, que também foi suma importante. Devemos destacar o papel de Burkina Faso, de Angola, Moçambique e de todos os seus líderes da África do Sul, todos eles nessa luta contra o neocolonialismo. Só que muitos deles tiveram que, a partir da década de 80 e 90, com as suas dívidas com o FMI, adotar ali as reformas neoliberais. Tiveram que assinar embaixo do receituário neoliberal. E China não fez isso. O Vietnã não fez isso. A Coreia do Norte não fez isso. Esses 3 países lideram até hoje revoluções punjantes no campo da educação, no campo do comércio, no campo da industrialização com base forte, no campo do controle e da representatividade do Estado enquanto principal motor de desenvolvimento econômico e político e como resistência ao imperialismo, ao capitalismo e contra toda forma de opressão. Esse é o vídeo de hoje para falar sobre essas revoluções. O socialismo oriental, o socialismo asiático, é a China, a Coreia do Norte e o Vietnã.